esta manhã. Unção esta manhã e autoridade para resolver coisas espirituais, de forma espiritual. Porque tem ferramentas que você tem que não vão resolver. Pastor, mas eu li, eu estudei, eu sei. Deus diz, não, mas é espiritual, não resolve. Pastor, mas eu sou médico. Você pode ser médico, se a doença for espiritual. Você cura? Você nem acha. Você nem acha ela. Você dobra o paciente, põe ele na ressonância, na tomografia. Eu não sei onde está. Agora, se for espiritual, o espiritual acha. A Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Salmos de número 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levou cativo, ou nos levaram cativo, nos pediam canções. E os que nos oprimiam queriam que estivéssemos alegres, dizendo, cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico de Sião em uma terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque e que a minha língua fica colada no céu da minha boca. Se eu não me lembrar de ti e se eu não proferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, o Senhor Deus traz uma palavra aos nossos corações esta manhã sobre as armas espirituais que nós devemos usar para vencer as batalhas da vida. Os irmãos perceberam que nunca houve uma geração tão preparada profissionalmente do que a nossa. Eu trabalhei há muitos anos atrás, isso tem mais de 15 anos, eu trabalhei na portaria de uma empresa, bem mais de 15 anos, e naquela época aparecia 50, 100 currículos para o mesmo cargo. Você hoje vê a meninada, os meninos tudo novo, você olha assim, parece um adolescente, mas já são médicos, são advogados, são doutores. E o que eu percebo é que nós somos uma geração preparada de um lado e despreparada do outro. Nós somos a geração mais doente emocionalmente. A geração que tem mais problema psicológico é a nossa. A geração mais deprimida, que tem mais síndromes, que tem mais fobias, é a nossa. A geração que tem mais problema espiritual também é a nossa. Então, de um lado estamos ganhando e de outro lado estamos perdendo. Estamos prosperando de um lado e estamos tendo problema do outro. O texto que nós lemos aqui, eu vou falar de algo específico, pastora Juliana, nesta manhã, é de um cativeiro. Israel foi levado para um cativeiro. Os motivos são muitos. Muitos. Mas eu nem vou falar dos motivos do cativeiro, porque são muitos. Mas certo é que Judá, em especial a cidade de Jerusalém, foi tomada e destruída, invadida 3 vezes, destruída completamente, muro, portas e templo. Toda a nobreza da cidade foi levada e a cidade, a Bíblia diz que passou a ser uma miséria. Passou a viver em miséria. Uma cidade que era deslumbrante, que era visitada por todo mundo. E agora, essa cidade perdeu uma guerra. Essa cidade perdeu uma. Vamos lá? Esta cidade perdeu uma. Então, com a espada, eles já estavam liquidados. O exército de Israel não foi páreo para o exército da Babilônia. As armas de Israel não conseguiram contra as armas de Babilônia. Israel vai para o cativeiro. Quando eles chegam no cativeiro, que é Babilônia, é outro império, é outra lei, é outro povo, é outro costume,
é outro Deus, totalmente diferente. Quando eles chegam lá cativos, a Bíblia diz que às margens do rio da Babilônia, eles se assentaram e eles choravam, lembrando de Jerusalém, lembrando de Sião. E agora eles cometem uma loucura, eles cometem uma coisa que é quase insana, porque tudo que sobrou para Israel, tudo, foram as harpas. O que sobrou para Israel? Vamos lá, o que sobrou para Israel? Por que as harpas? Porque as armas foram tomadas. O exército foi aniquilado. Só que a harpa, para o inimigo, pastor Daniel, a harpa não era um perigo. Quando ele viu as harpas dos israelitas, ele disse, não, as harpas vocês podem levar. Vocês só não podem ir armados. A harpa está liberada. Então eles chegam em Babilônia com a harpa. Quando eles chegam em Babilônia com a harpa, eles estão em outro lugar, eles estão cativos. Eles estão passando por uma pressão, por uma opressão. Eles estão sendo fadigados. E agora eles começam a perder a segunda guerra. Eles já tinham perdido a guerra com a espada. Agora eles começam a perder a guerra no louvor, na adoração, no espiritual. E eles vão nos salgueiros e dependuram as harpas. Por quê? Porque os babilônios têm uma função. E a primeira dela é nos calar. A função do babilônio é nos... Vamos lá? A função do babilônio é nos calar. Escute o que eu vou dizer para os irmãos, você pode anotar isso. Esse mundo vai fazer de tudo para nos calar. Serão aprovadas leis ainda. Se não foi, vai ser, e muitas, para nos calar. Vai chegar uma hora que todo tipo de barulho que nós fizermos será incômodo. Vai chegar um momento que você não vai poder falar da tua fé publicamente. Se você quiser cantar, alguém vai se incomodar. E você agora vai estar no departamento de trabalho e você vai citar o nome de Jesus e as pessoas vão dizer, aqui não é igreja. E você vai querer colocar um hino, o vizinho pode colocar o funk falando todo tipo de palavrão. Ninguém chama a polícia, ninguém avisa, ninguém denuncia. Se você colocar um louvor na tua casa, alguém vai bater no teu portão e vai dizer, desliga porque está me chateando. Porque a função de Babilônia é nos calar. Satanás sabe, vocês viram aqui na hora do louvor, o inimigo sabe o que acontece quando um povo está de mãos levantadas dando glória ao nome daquele que está sentado no trono. O inimigo sabe que quando esse povo reage, quando esse povo fala, o céu se abre. A Bíblia diz muitas vezes que no louvor, Deus deu livramento de morte. No louvor, Deus curou. No louvor, Deus abriu portas. E nesta manhã, o Senhor Deus está dizendo para mim e para você, ainda que esteja no cativeiro, ainda que esteja porta fechada, família com problema, ainda que você entrou aqui nesta manhã dizendo, pastor, eu estou abalado, eu estou sendo pressionado, eu estou sendo oprimido, ou talvez você entrou aqui até deprimido, com problema emocional, psicológico, financeiro, familiar, mas um conselho eu lhe dou, e eu quero que você me ajude dizendo para o teu irmão, não dependure a tua harpa. Não dependure a tua harpa. Se você pendurar a tua harpa na Babilônia, espada você já está sem. Lá no cativeiro não tem espada. No cativeiro a gente só vence com louvor, com oração e com armas espirituais. Eu quero que você levante comigo as suas mãos esta manhã, bem alto assim. Você acredita que no teu glorificar, você acredita que no tanger da tua harpa, você acredita que enquanto você glorifica a Deus, a enfermidade que está perseguindo a tua família vai embora pelo poder da adoração? Você acredita que enquanto você glorifica a Deus, a depressão que quer tomar o teu emocional e o teu psicológico, ela pode ir embora? Você acredita que quando você dedilha a tua harpa, Deus não te dá blasfêmia, Deus te dá salmos. Deus não te dá palavra de murmuração, Deus te dá palavras de louvor.
Cuidado para não pendurar a tua harpa. Você vai mudar a fala, você vai mudar o diálogo. Você vai ficar à margem de um rio assentado, chorando, lamentando a vida, sendo como todo e qualquer outro cativo. O crente enfrenta a prova diferente. Um minuto só para me explicar isso aqui. O crente enfrenta a prova diferente do mundo inteiro. Pastor, nós somos superiores? Não, somos diferentes. Tem algumas situações da vida que as pessoas, para se sair de uma angústia, ele vai para o álcool. O outro, para sair de uma raiva, de uma ira, de um problema emocional, ele vai para a droga. O outro vai além. O outro acha que deve tirar a vida. O outro acha que deve se matar. O outro acha que deve se vingar. O outro acha que deve bater. O outro acha que deve brigar. E quando você olha para um cristão, passando pela mesma coisa que o outro está passando, ele diz: essa não é minha arma. Não é assim que eu vou agir. Passei uma semana difícil, mas eu vou me levantar neste domingo de manhã. E eu vou usar minhas armas espirituais. Eu vou louvar aquele que resolve os meus problemas. Eu vou glorificar o nome daquele que na segunda-feira já pode ter deixado uma porta aberta para mim entrar. Eu vou louvar o nome daquele. Você agora sim, levanta as mãos. Eu fiz isso para não te cansar. Segure bem alto as mãos levantadas. Bem alto. O cativeiro pode durar mais. O cativeiro pode doer mais quando a harpa está pendurada. Eu vou te dar um conselho de Deus esta manhã. Ainda que você não esteja entendendo nada, não pare de glorificar a Deus. Não pare de servir a Deus. Pastor, mas eu não estou entendendo. Você não tem que entender, porque se você entender tudo, não, você não é Deus, você não é onipotente, você não é onisciente, você não é presciente, você não vai conseguir entender tudo. Mas lá na Babilônia alguém vai te pressionar e vai te humilhar se você pendurar a tua harpa. E sabe como que eles vão nos humilhar? Cante agora. Canta aí uma canção de Sião. Fale agora do seu Deus. Cante um hino do céu. E aí nós vamos com a harpa dependurada dizer: como cantaremos, como exaltaremos, como bendiremos. Mas quando você está com a harpa na mão, você pergunta para o inimigo: é agora que você quer que eu canto? Porque o louvor está preparado. Levanta as mãos só quem está preparado para louvar. Levante as mãos ao céu só quem tem harpa nas mãos. Deus me trouxe esta manhã para te dizer que o lugar da harpa não é no salgueiro. O lugar da harpa é na mão do salmista. O lugar da harpa é na mão do arpista. Por um minuto levante as suas mãos e glorifique a Deus. Porque Deus está dizendo: eu vou trabalhar nesse cativeiro. Eu vou trabalhar nesta casa. Eu vou trabalhar neste matrimônio. Eu vou trabalhar dentro desta empresa. Eu vou trabalhar na causa que você precise que eu trabalhe. Irmãos, tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são espirituais. Saul tinha um exército invejável. Lança, flecha, arco, escudo, espada. Mas ele sofreu um tormento maligno. O homem da espada resolveu? E o da flecha? E o do arco? E o da lança? E o do escudo? Ninguém resolveu. E atormentado ele disse: eu preciso de alguém que toque harpa. Mas Saul disse: não, o problema aqui é espiritual. Eu preciso de paz. Eu preciso de algo que afaste essa presença ruim quando ela vier. Davi, até então, não tinha derrubado nem um gigante. Davi não tinha habilidade. Davi tinha inspiração. Esse é o problema que eu estou vendo nas pessoas. Pessoas habilidosas sem inspiração. Nós estamos tendo um problema. Um problema que eu não vi aqui essa manhã. Os irmãos perceberam o nível do louvor aqui essa manhã? A igreja louvando a presença de Deus, pessoas chorando, pessoas falando em línguas. Isso é bom ou não? Irmãos, eu prego há mais de 20 anos. Eu conheço
Nem sei quantos lugares eu conheço. Mas tem lugar que é só performance. O som é perfeito. A voz é perfeita. Os músicos são perfeitos. A iluminação é perfeita. E não é proibido. Mas quando você procura inspiração. Porque o que resolve, escute, não é a marca da guitarra. A marca da guitarra é importante. A marca da bateria, a marca do microfone, a qualidade da caixa, tudo isso é importante. Mas se não tiver unção, Satanás não tem medo de som. Satanás não tem medo de voz. Satanás não tem medo de mármore, de granito, de iluminação. Não, Satanás não tem medo de dinheiro guardado no caixa da igreja. Satanás tem medo de um arpista. Que quando começa a louvar a Deus, é tão forte para ele que ele diz: eu não consigo ficar no mesmo ambiente que esse adorador. Eu não consigo dividir o ambiente com essa pessoa. Mais do que a habilidade e a inspiração. E Deus está te dando unção esta manhã. Unção esta manhã e autoridade para resolver coisas espirituais. De forma espiritual. Porque tem ferramentas que você tem que não vão resolver. Pastor, mas eu li, eu estudei, eu sei. Deus diz: não, mas é espiritual, não resolve. Pastor, mas eu sou médico. Você pode ser médico, se a doença for espiritual. Você cura? Você nem acha. Você nem acha ela. Você dobra o paciente, põe ele na ressonância, na tomografia. Eu não sei onde está. Agora, se for espiritual, o espiritual acha. A Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que a gente não pode perder esta questão de espiritualizar. Tem uma nova ideia vinda dizendo: os crentes espiritualizam tudo. Espiritualizamos mesmo. É por isso que nós oramos para viajar. Orar para viajar para quê? Eu tirei carta. Eu tirei carta, eu sei dirigir, mas eu não tenho a direção. Eu sei dirigir, eu conheço a placa, eu conheço a estrada, mas eu não sou Deus. Eu preciso de alguém que me guia. Eu preciso de alguém que me leve. Pastor, esse negócio de chegar no culto, levantar a mão, chorar, falar em língua, precisa disso não. O culto a Deus é um culto racional. Não é racional. Você é frio. Quer que eu prove que você é frio? Fique do mesmo jeito que você está aí quando o teu time estiver jogando. Porque você é racional. E o racional não precisa gritar. O racional não precisa vibrar. Por isso que os tradicionais não gostam de mim. Eu tenho um problema com a igreja tradicional, porque eu represento a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E eu bato pesado nisso. Eu não vou nunca deixar de crer no que eu experimentei. Nunca. Eu fui pregar no Paraguai, um senhor me parou e disse assim: o senhor sabia que falar em línguas não existe mais? Eu perguntei para ele: o senhor fala? Ele disse: não. Eu disse: então como que o senhor pode dizer que não existe? Quem pode dizer que se existe é eu que falo. O senhor está falando de uma coisa que o senhor conhece na teoria, e eu estou falando de uma que eu conheço na prática. Vou falar qual é o problema do senhor. O senhor não tem nada contra as línguas estranhas. O problema é que o senhor não consegue crer. O senhor não consegue acreditar. O senhor materializa as coisas espirituais. O senhor quer trazer para o mundo físico o que é espiritual. E o sobrenatural e a unção não é natural. Pastor, como pode um rapazinho chegar, tocar uma harpa? É só uma música. Como pode alguém tocar uma harpa e um demônio sair? É claro que tem. É espiritual. Pastor, não louvou desta manhã, irmãos. Você não tem noção do que aconteceu essa manhã enquanto a gente cantava. Deus anulou decretos do inimigo contra nós. Sepulturas fecharam, demônios fugiram, laços foram cortados. Nós fomos fortalecidos enquanto glorificávamos a Deus. E Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer que o combate espiritual se vence espiritualmente. Você já percebeu que tem causa na justiça que você pagou o melhor advogado e não resolveu? Você procurou o melhor médico e não foi curado? Você já percebeu que você foi lá, conversou com o vizinho,
Fez um boletim de ocorrência, ele não mudou. Você percebeu que tem causas na tua vida que toda ferramenta humana você já usou? Você usou tua inteligência, você usou suas conexões, você usou suas influências e não resolveu. O que é espiritual. E o que é espiritual tem que se resolver espiritualmente. Irmãos, o espírito do tormento, ele não veio sobre a vida de Saul, não. Ele tenta vir até hoje. Atormentar as famílias, atormentar o casal, atormentar as crianças, atormentar você no trabalho, para você não ter paz no trabalho, atormentar você para você não ter paz dentro da tua própria casa, atormentar você para você não conseguir viver em paz com seus parentes, com seus amigos, com a sua família. Mas se a sua harpa não estiver no salgueiro, Deus vai te dar um salmo esta manhã. Deus está dizendo assim: quando você colocar em ação aquilo que eu te dei, o inimigo não vai resistir. Você acredita que o inimigo vai sair? Vou dar um exemplo. Cai uma pessoa com problemas espirituais. Eu vou dar dipirona para ela? Eu vou dar um Rivotril para ela? O problema dela é espiritual. Eu vou dar para ela um chá de maracujá? Eu vou dar para ela um chá de cidreira? Não. Eu vou repreender aquele espírito. Pastor, mas como pode? Se é um espírito, como te ouve? É espiritual. As pessoas que não têm fé não acreditam no que é espiritual. Por isso eles sofrem. Eles sofrem com o tormento. Eles sofrem com coisas que podiam ser resolvidas e não são. Coisas que poderiam estar sanadas e não estão. Porque tudo para ele é lógico. E eu vou falar aqui para os irmãos sem medo de errar. Não existe uma geração mais lógica do que a nossa. A nossa espiritualidade está decrescendo, irmãos. A nossa fé está diminuindo. Nós estamos crendo menos. Nós estamos acreditando menos. Nós estamos ficando mais robóticos. Sabe? Nós estamos ficando meio que mecânicos. Nós não podemos perder a nossa essência. Não, nós somos da fé. E a fé é a certeza de quê? Das coisas que se vê? Não, se vê não é fé. A fé já começa, a fé já é uma loucura para muitos. Como que eu vou crer no que eu não vejo? Eu só acredito no que eu vejo. Não, então não é fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. E nesta manhã, Jesus está dizendo que nós vamos vencer batalhas espirituais de forma espiritual. Quem acredita nisso? Você acredita que nesta manhã batalhas espirituais serão vencidas? Coisas que você já tentou com argumento, com palavras, você já usou todas as ferramentas que poderia usar e não resolveu. Deus está dizendo: no toque da harpa do salmista, o espírito maligno vai se retirar. Vou contar para vocês um testemunho, para a gente fazer uma oração e depois eu prego mais alguns minutos. Eu conheci um amigo que eu tinha medo do testemunho dele, medo de verdade. Eu falei para ele: rapaz, não conta teu testemunho na igreja não. Dá medo no povo. Irmãos, ele era do alto espiritismo e ele já chegou a participar de banquete onde tinha carne humana, sangue humano. Ele enterrava um animal, deixava apodrecer para depois comer a carne podre tomando sangue. Falei: rapaz, não conta isso na igreja não, a gente sente nojo, a gente sente medo, tem um negócio feio. Só fala que Jesus te libertou. E ele me disse como que ele se converteu. Ele disse que desafiava as pessoas. Ele disse: Moisés, eu não tenho conta de quantas pessoas eu matei na feitiçaria. Eu não tenho conta de quantos casais eu separei na feitiçaria. Muitos. Eu conseguia fazer uma feitiçaria e jogar uma enfermidade dentro de uma pessoa. Eu fazia uma pessoa perder o trabalho na feitiçaria. Aí ele disse assim: e eu preparei para fazer a maior feitiçaria da minha vida. Eu me preparei mais de 1 ano. E no dia marcado, eu estava exausto. Eu tinha feito tudo que os demônios tinham mandado eu fazer. Foi um ritual muito demorado para preparar. Eu passei horas preparando aquele ritual. E quando eu comecei a fazer,
o trabalho. Um demônio se manifestou a mim e disse: Sérgio, para tudo. Para tudo. Hoje não tem como fazer o trabalho. E diz: ah, não, vou fazer hoje. Tem mais de um ano que eu estou me esforçando, suando, trabalhando para fazer isso. O demônio disse para ele: não vai dar certo. Você vai ficar aqui sozinho, porque eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Ele disse: você vai embora e vai me deixar aqui? O demônio disse: eu vou te deixar aqui eu não fico. Aí ele falou para o Espírito: então pelo menos me explica. O Espírito mostrou para ele um barraco. Isso era mais de meia-noite, quase 1h da manhã. Um barraco, num morro assim do lado de cima, com todas as luzes acesas. O diabo disse para ele: está vendo aquele barraquinho lá de luz acesa? Ele disse: tô. Mora uma crente ali. E o Deus dela acordou ela. E revelou para ela: o que você está fazendo aqui? E ela está lá do barraco com a mão estendida, repreendendo tudo que você está fazendo. Aí ele disse assim: ah, mas uma senhora dentro de uma casa estendendo, ela não tem poder, eu sou um bruxo poderoso. O Espírito disse para ela assim: olha, o Espírito disse para ele assim: enquanto aquela senhora estiver lá orando, a atmosfera que está acima de nós está incendiada. Não passa nada. Sérgio, nem faz o trabalho, vai dar errado, não vai funcionar. O seu trabalho está cancelado com a oração de uma irmã. Você imagina o que pode acontecer esta manhã com todos nós orando de uma vez? Fica de pé só um minuto. Essa oração merece ser feita de pé. Você entendeu por que o inimigo não quer que eu falo, que eu verbalizo? Você entendeu por que o inimigo não quer que eu canto, não quer que eu prego, não quer que eu oro, não quer que eu repreendo? Você entendeu por que o inimigo quer ver eu desistindo com a harpa no salgueiro? Porque ele sabe que quando você está com a harpa na mão e você assume a posição de uma serva de Deus, de um servo de Deus, quando você levanta as suas mãos, quando você abre a tua boca, quando você solta a tua voz, os demônios têm que obedecerem. As trevas têm que recuar, a sepultura tem que fechar, os demônios têm que fugir e as portas têm que abrir. Deus te trouxe esta manhã para te dizer: a arma da nossa milícia não é carnal, ela é espiritual e poderosa em Deus para desfazer as fortalezas. Deus vai te dar vitória lá naquele local de trabalho, naquele setor, naquela casa, naquela rua. Pastor, que tormenta, que lugar. Deus está dizendo: eu mudo lá, mas eu não aceito harpa no salgueiro. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te ver na batalha, eu quero te ver como uma guerreira, como um guerreiro. E esta manhã nós vamos dedilhar a nossa harpa. Esta manhã nós vamos soltar nossa voz. Esta manhã nós vamos mandar no nome do Senhor Jesus embora os espíritos que estão oprimindo a nossa família, no vício, nas doenças, nos problemas espirituais. Deus está te dizendo esta manhã: irmão, pastor tem que ser um anjo, tem que ser um pastor. Não, você. Estes sinais seguirão os que crerem. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Feche os teus olhos só por um minuto, por favor. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Alabara seri mi canturaia. Há uma presença de Deus neste lugar. Deus está te dando autoridade no falar. Verbalize a tua oração, verbalize a tua adoração. Diga algo dos céus agora. Deus está te dando autoridade, mulher. Deus está te dando autoridade, irmão. Não cruze os braços diante de uma guerra. Não cruze os braços diante de uma batalha. Não feche a tua boca diante de uma opressão. Pegue a tua harpa, pegue a tua harpa, pegue a tua harpa, pegue a tua harpa, pegue a tua harpa. Deus vai fazer um milagre esta manhã enquanto você glorifica. Em nome de Jesus agora, abre a tua boca e diga alguma coisa. Agora, você como mãe, como pai, como filho, abra a tua boca agora. Deus vai te dar uma palavra de autoridade.
Deus vai te dar uma palavra de autoridade. Isso, use a tua harpa. 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 Revoi me camasse de remintria. Sim, Deus. Provinai a seiba. Derevácia como nuvianda xandaraia. Nós te adoramos esta manhã. Nós nesta manhã, Senhor Deus, não deixaremos a harpa pendurada no salgueiro. Pode se assentar glorificando a Deus. Diga para alguém que está do teu lado, diga para ele: reage. Reage, irmão. Reage. 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 Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E da harpa doce melodia se ouviu na escuridão. Reage. Satanás vai perder esta guerra. As trevas vão perder esta guerra. Mas nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda. Pastor, será que esse negócio de levar para o lado espiritual dá certo? Josafá recebe uma notícia ruim, que deixou ele sem sono, sem fome, e a Bíblia diz que com medo. Está escrito assim: e Josafá teve medo. Chegou em Josafá, pastor Daniel, uma notícia: vem contra ti um exército inumerável. Em algumas traduções diz: um exército que não se pode contar. Aí Josafá fez o quê? Eu vou contar o meu. 1, 2, 3, 10. Ixi, vai dar não. Quanto era o exército lá? Inumerável. Aqui eu já contei, já acabou. Quantas espadas tem aí? Quantos arcos? Quantos aí atiram pedra com funda? Quantos arqueiros? Aí contou lá. Pouca gente. Vamos para o espiritual. Se a gente for para a batalha, nós vamos ser esmagados. Se a gente for para a batalha, seremos triturados. Todo mundo em jejum. Eu declaro um jejum solene na congregação. Aí todo mundo foi jejuar. Diga para o teu irmão: jejuar ainda funciona. Tem gente que levanta de manhã, come 5 pão com ovo, 2 copos com Toddy. Vamos jejuar. Quando eles vão para o espiritual, pastora Juliana, e eles jejuam, o Espírito do Senhor vem sobre um moço chamado Jaziel. E o Espírito do Senhor pega o moço em profecia no meio da congregação. E o moço dá um grito no meio da congregação: assim diz o Senhor. Aí todo mundo para ouvir. Nesta peleja. Por que Deus não diz em todas? Porque era naquela. Aquela era diferente. Nesta peleja não tereis que pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar. É. Porque pelejar é com arma. Pelejar com quê? Com arma. Deus diz assim: essa peleja é diferente. Essa peleja é mais espiritual que as outras. Primeiro ele fez uma reunião com a congregação. Agora ele faz uma reunião só com os anciãos. Os mais velhos, mais experientes. Olha, Deus falou que a gente não vai pelejar. Josafá pensando: eu não estou entendendo nada. Eu nunca vi peleja. A gente não pelejar numa peleja, não lutar numa peleja. Aí Deus instruiu os anciãos e Josafá. E Josafá fez uma coisa, irmãos. A gente é crente mesmo.
Porque a Bíblia diz que a pregação, ela é loucura para os que perecem. A pessoa escuta e diz, isso é uma loucura. Pastor Daniel, é uma loucura, não é? Quem está armado aí? Arco, flecha. Aí o pessoal levantou a mão. Ele disse assim, ó, nessa peleja Deus falou que vocês vão para trás. Ei, isso é muito perigoso. A gente quer a defesa. A gente tem um escudo, é a gente que está com a flecha. Não, Deus falou que é para vocês ficar atrás. Eu preciso agora, os cantores, cadê os cantores? Os cantores sem um canivete na mão. Os cantores sem um bodoque na mão, sem um estilingue na mão. Deus falou que os cantores é na frente. Olha para o teu irmão e diga para ele, a guerra de Deus é diferente. Olha o que Deus faz na guerra dele. Põe o armado atrás e o cantor na frente. Senhor, vai dar certo, Senhor. Deus, deixa comigo, rapaz. Vocês não têm gente para encarar esse povo, não. É muita gente que está vindo contra vocês. E amanhã, eles vão estar vindo na ladeira de Ziz. Eles estão vindo para triturar. Eles estão vindo para esmagar vocês. E o que a gente faz? Deus disse, amanhã vocês vão levantar bem cedo. E vocês vão colocar o povo para marchar e cantar um hino. Oh Deus, aleluia. E quem vai dar a letra do hino sou eu. E o hino é fácil, vocês aprendem a cantar, põe um coral para ensaiar, de hoje para amanhã vocês estão cantando. Amanhã de manhã vocês vão sair desarmados, os desarmados na frente, os armados atrás. E vocês vão sair marchando e cantando e dizendo, o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Só isso, Deus, só isso. Aí o exército saiu de manhã. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Sua misericórdia. Aí a Bíblia diz que Deus. Quem? Vamos lá, quem? Deus. Pôs emboscada no meio dos inimigos. E eles passaram a matar uns. Foi Israel que matou? Então pronto. Sabe qual é o teu problema? Te dá um tapa, você dá um tapa. Te dá um chute, você dá um chute. Te xinga, você xinga. Te ofende, você ofende. Porque você gosta de usar a arma, a mesma arma que o inimigo usa. O dia que você entrar na guerra de Deus, o teu inimigo vai estar vindo de lá. Caluniando, fofocando, querendo te matar, querendo te destruir. E você dizendo, o Senhor é bom. Sua misericórdia é para sempre. Gente tentando te fazer mal e você passando lá no corredor da empresa dizendo, o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O vizinho olhando dizendo, eu não suporto essa mulher. E você passando dizendo, o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Enquanto o povo cantava, Deus pôs uma emboscada. Me pergunte por quê? Porque quem entra na guerra de Deus, pastor Daniel, não suja as mãos com sangue. Quem entra na guerra de Deus não faz justiça com as mãos. Não resolve com as mãos. Sabe por que Deus tem feito pouco na vida de algumas pessoas? Porque você fala muito com quem não devia falar e fala pouco com quem devia falar. Você gasta muita saliva falando com quem não resolve e gasta pouca falando com quem resolve. Diga para o teu irmão, se não der para dar glória, diga ai. O inimigo está vindo de lá e você se armando. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou você entra do jeito de Deus, ou o inimigo te esmaga. Ou você entra no modelo de guerra de Deus, ou o inimigo te tritura. Pastor, me prova que isso é verdade. Provo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivo. Mas sabe por que ele não faz isso? Porque a arma da nossa milícia não é carnal. Quando Deus diz para a gente, guarda a espada, não fala, não briga, não discute, não bate, não afronte, não vai na onda dela, não vai na onda dele. A pessoa está lá, vem, não sei o que. Você, não, o Senhor é bom. Sabe o que Deus está dizendo? Se você for no jeito da minha guerra,
os teus inimigos vão ferir a si mesmos. Porque quem tem harpa na mão não tem tempo para ferir ninguém com a espada. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Eu tenho uma profecia para te entregar esta manhã. Você não vai manchar teu nome. Você não vai manchar tua família. Você é um profissional excelente. Você não vai manchar o teu histórico profissional. Você não vai manchar teu currículo. Você não vai manchar teu ministério. Você não vai manchar tua mão com gente ruim, com gente ruim, com gente imprestável, com gente sanguinária. Deus está dizendo: glorifique o meu nome. Fale comigo. Ore a mim. Me glorifica, porque enquanto você está dizendo que eu sou bom e que a minha misericórdia dura para sempre, eu mesmo vou até os teus adversários, eu mesmo vou até os teus inimigos. Enquanto você está aqui de mão levantada glorificando a Deus, quem está colocando emboscada para eles é Deus e não você. Você não vai precisar. Você não vai precisar agir com as suas mãos. Agora, Deus está dizendo para alguém aqui esta manhã. Diga para alguém assim, está do teu lado: ponha a espada na bainha. Não é a espada do Espírito, não. É essa que você tirou para... Não, pastor, sou homem. Ninguém vai fazer hora com a minha cara, não. Meu advogado é bom. Eu conheço gente. Deus está dizendo: ih, rapaz, isso não vai funcionar, não. Não vai funcionar, não. O exército deles é incontável. Agora você pode estar sozinho. Você pode estar sozinho. Você vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquela afronta no trabalho, que aquela pessoa está pegando no teu pé, te perturbando para te tirar de lá, ele vai sair, você vai ficar. Pastor, mas não é porque você deseja o mal dele, não, é porque você está dizendo que Deus é bom, e deixa ele com Deus. Ele vai cair. A Bíblia diz que aquele que fizer uma cova, nela cairá. Não é você que vai fazer uma cova para ele cair, ele vai cair na própria cova que fez. As nossas armas são espirituais. Mas deixa eu terminar. Os reis saíram para uma guerra para reconquistar uma cidade. E levaram um grande exército. O que levaram? Vou terminar aqui. Levaram o quê? Olha onde está o problema. Você vai sair daqui hoje dizendo: pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eles levaram um exército, mas não levaram um coral, pastor. Todos da espada estavam, mas não levaram arpista. Até profeta tinha. E a Bíblia diz que o cálculo deu errado. O que deu errado? Bom, isso já aconteceu comigo e com você várias vezes. Você vai dar. Festa então nem se fala. Festa de crente, irmão, a primeira coisa que a gente tem que orar não é no dinheiro nem no salão, é na comida. Porque o cálculo dá errado. E aí eles fizeram um cálculo de quanta água levaria, de comida, mas o cálculo deu errado. No meio do caminho a água acabou. Não tinha nem como avançar e nem como. Não tinha como. Eles ficaram parados. Aí o rei disse assim: acho que Deus está querendo nos matar. O rei de Israel. O de Judá era um pouquinho mais crente, disse assim: vamos perguntar para Deus? Vamos perguntar para Deus, ele que sabe se a gente vai morrer ou não. Mas para a gente perguntar para Deus tem que ter um profeta. Tem que ter um. Aí foram chamar o profeta. Eu acho bacana demais isso aqui. Porque esse profeta aqui era o profeta de revelação, de profecia. Mas quando Deus quer, nem o profeta vê nada. E aí, profeta? A água acabou. A gente não pode nem ir nem voltar. Então, o profeta diz: nem eu sei nada. Eu não posso inventar. Deus não me mostrou nada, não. Não sei. E a água? Não sei. As pessoas não pressionam o profeta? As pessoas, quando estão no vale, vai no profeta. Ele vai ter que revelar. Deus tem um negócio ali. E o profeta: não vi. Deus não me mostrou. Só que o profeta disse assim: eu conheço Deus. Eu tenho uma ideia. Que ideia que o senhor tem, profeta? Trazer um arpista aqui. Se
vocês trazerem um arpista nesse vale, Deus vai vir para cá. Deus ama ser adorado. Tem muita gente armada aqui, mas não tem ninguém cantando. Não tem um louvor nesse vale, só tem gente dizendo, nós vamos morrer, a água acabou, que problema, de onde vai sair o dinheiro? Olha para o teu irmão e diga para ele, assim não resolve, irmão. Pode reclamar o tanto você quiser, assim não resolve. A água acaba mesmo. Traga aqui uma arpista. Aí foram buscar uma arpista para trazer. Porque a arpista, para tocar no vale, não é qualquer um que pode ir. É só quem tem hino para vale. É aquele irmão que está no vale, você olha para ele cantando e sente vergonha, diz, a prova dele é maior do que a minha. E ele adora melhor do que eu. Ela sofre e fica de pé para cantar. Eu estou com a vida boa, estou com preguiça, meu Deus. O que está acontecendo comigo? Traga aqui um tangedor. Aí foram buscar o tangedor. A Bíblia diz que o tangedor começou a tocar. Enquanto o tangedor tangia, a mão de Deus veio para o vale. O que aconteceu enquanto o tangedor tangia? E a mão de Deus vem no profeta. O profeta que não tinha o que dizer, recebe uma palavra com a atitude do adorador. E diz, neste vale que vocês estão vendo, façam muitas cisternas. Porque vocês não vereis vento e nem vereis chuva. Mas amanhã, este vale estará cheio de água. E isto ainda é pouco aos meus olhos. Ainda entregarei todos os vossos inimigos nas vossas mãos. Fica de pé nesta manhã, por favor. Pastor, tem hora que não falta guerreiro. Tem hora que falta arpista. Eu valorizo aquelas irmãs que ainda cantam na pia, lavando louça. Eu valorizo aqueles irmãos que põem o som no carro e dentro do carro Jesus renova eles, pastor. O carro do lado para, olha, não entende nada e não é para entender mesmo. E a gente está lá. E a nossa batalha é espiritual. Se o cálculo deu errado, não adianta você ter uma espada. Ter uma espada é bom, ser guerreiro é bom. Mas possa ser que falte uma harpa. Você sabe o que é que vai trazer a mão de Deus para o teu vale? Você conseguir cantar um hino lá. Pergunta para o teu irmão, você consegue cantar um hino no vale? Porque no monte, eu sei que você consegue. Na festa, na conquista, a gente consegue. Agora a gente precisa ter hino para vale, irmão. A gente precisa ter hinos para cantar nos momentos difíceis da vida. Quando o cálculo dá errado, Deus precisa contar com a minha adoração. É por isso que tem gente que morre murmurando, morre xingando, porque ele acha que vale não é lugar de adoração. Eu não vou adorar Deus numa situação dessa. Adora não. Eu não vou glorificar a Deus, eu estou doente. Porque o evangelho, parece que na cabeça de algumas pessoas, ele mudou a concepção. Parece que hoje evangelho é mais ter do que ser. Então as pessoas são medidas, são avaliadas, não é pelo que são, é pelo que tem. É pelo que tem. Deus falou de Jó, Deus disse, Jó é reto. Jó é. Deus disse, Jó. Vamos lá. Deus disse, Jó. Aí Satanás disse também, com tudo que ele. Deus falou do que Jó tinha. Deus não se impressiona com o dinheiro da gente, não. Deus não quer nem saber quando você tem na conta a marca do teu carro. Isso para Deus não é nada. E não vem bater no peito e dizer, pastor, sou abençoado, eu tenho uma Mercedes. Ah, o feiticeiro também tem. O satanista também tem. Pastor, eu moro numa casa linda. Pois é, quem não crê em Deus também mora. Grandes coisas. Evangelho não é ter não, meu irmão. Isso aí é só uma gorjeta. Evangelho é ser.
Olha o que Satanás disse para Deus, está na Bíblia. Toca no que ele tem, está na Bíblia. Toca no que ele, para o Senhor ver se ele não blasfema na tua face. Não é escondida não, é na tua face. Jó vai blasfemar do Senhor assim, ó, tete a tete. Deus disse, não, eu aceito o desafio, Jó não vai fazer isso não. Porque no que ele tem, eu toco. Mas no que ele é, não. Eu vou mostrar para você, Satanás, que Jó, sem ter, continua sendo reto, continua sendo íntegro e continua fugindo do mal. Aí quando Jó perdeu tudo, Jó cantou o hino dele. Jó tinha um hino. O hino de Jó é fácil de cantar. O hino de Jó era: bendito seja o nome do Senhor. Qual era o hino de Jó? Não, vamos lá, irmão. Parece que só 5 irmãos falou. Vamos lá, qual era o hino de Jó? Aí Jó vai cantar o hino dele quando perde tudo, pastor Daniel, e disse: Deus me deu. O que Jó disse? E qual é a segunda frase? Qual é a segunda frase? Qual foi o hino que Jó cantou? Porque Jó não tinha um hino para quando Deus dava e outro hino para quando Deus tomava. Quando Deus dava, bendito seja. Quando Deus tomava, porta aberta, porta fechada, celeiro cheio, despensa vazia, muito dinheiro, bolso liso, muito feliz, muito angustiado. Jó não mudava o hino por causa das circunstâncias. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Levante as suas mãos aos céus. Pergunta, antes de levantar Deus esse momento de adoração, pergunta para o teu irmão: tem um hino para Vale aí, irmão? Não, pode pôr essa na minha conta. Ou pergunta para ele assim: ou no Vale você não consegue cantar? Se não tiver hino para Vale, irmão, inventa uma desculpa, pede para sair. Porque agora nós vamos adorar no Vale. Nós vamos mostrar para Deus que se o cálculo der errado, a harpa ainda está conosco. Se as coisas não der certo, o adorador ainda estará lá. Com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, muito feliz, muito angustiado, nós continuaremos a adorar o nome do Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o gado seja arrebatado do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mãos levantadas aos céus, e agora eu termino. Afina a tua harpa aí. Afina a tua harpa, deixa ela afinada. O louvor vai entrar. Deixa a tua harpa afinada agora. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a mão desceu enquanto a harpa tangia. A harpa no salgueiro é só uma harpa. A harpa na tua mão é uma arma espiritual. A sua boca fechada é só uma boca. A sua boca aberta é uma arma espiritual. Você calado é só uma pessoa. Você falando é um adorador. Levante as mãos aos céus, feche os seus olhos. Alabara séria, Derebaia súria. Toca a tua harpa. Deus está dizendo: dedilha a tua harpa, minha filha, no meio desta angústia. Dedilha, meu filho, a tua harpa no meio desta tribulação. Este é o domingo da adoração, onde você está recebendo de Deus cantando, você está recebendo de Deus adorando, você está recebendo de Deus glorificando. Intensifique a tua adoração, intensifique o teu louvor.